O nome do Senhor. Hoje é a data de hoje. Hoje é 10 de dezembro de 2024. Fomos convidados a vir na casa de uma jovem senhora que estava passando por alguma dificuldade e nós não sabíamos o que tinha dentro da casa dela. E ao chegar na casa dela, abriu a porta e ela vai conversar aqui, falar aqui para nós o que foi que aconteceu. Senhora, o que aconteceu com a senhora e o que a senhora estava sentindo e o que a senhora viu aqui depois da nossa chegada? Eu sou o missionário Nonato, estamos aqui com a nossa missionária Shirley e a nossa missionária Luzanira. Irmã, me diga aí o que aconteceu. Aconteceu que vocês chegaram aqui, né, com a minha mãe e a missionária Shirley e o pastor Nonato, né? Sim, sou eu. E isso vieram fazer uma visita, uma oração aqui na minha residência. Só que eles vieram fazer essa oração, né, por mim, para saber, devido à situação que está acontecendo, muita tribulação aqui na minha residência comigo. E o irmão foi fazer uma oração aqui em casa. E nessa oração, ele fazendo essa oração, ele orou primeiro no salão, no espaço que eu tenho, e depois a gente foi orar no meu quarto. Aí fez uma oração no quarto e lá e ficou fazendo a oração dele lá no quarto, orando, falando para Deus se tinha alguma coisa que me atribulasse, que estava me atribulando, se tinha alguma coisa ali no meu quarto. Aí Deus falou com ele que disse que não, lá no quarto que não tinha, disse que estava na cozinha. E fez a oração e falou para Deus: meu Deus, me mostra onde é que está algo que está aqui, que está acontecendo, para atrapalhando aqui a vida dessa moça aqui. Que Deus já mostrasse para ele, desse um sinal. Ele orando, pedindo para Deus, pedindo o sinal, e Deus deu o sinal para ele, disse que estava na cozinha. Aí quando ele terminou de orar no quarto e disse que estava na cozinha, a gente fomos para a cozinha. Chegando lá, eu revelei a situação que estava acontecendo, o que tinha na cozinha. Aí eu falei para ele que tinha um quadro, que ele já tinha ido na casa da minha mãe e falado para minha irmã sobre esse quadro, a ceia de Deus, né? A ceia, Santa Ceia. E falou para esse quadro, dizendo que era para tirar esse quadro da residência da casa da minha mãe, que não era para ficar aquele quadro lá, que não estava trazendo coisas boas lá. Aí a minha irmã pegou esse quadro e jogou no quintal. E eu, com a minha insistência, sem dizer nada a ver, peguei o quadro de lá, já estava tudo cheio de poeira, como é que se as traças já estavam querendo cobrir ele. Eu fui lá com a teimosia, peguei o quadro de lá, tirei com a poeira, tudo, lá, passei um pano e trouxe para minha casa. E no caminho também, eu já vim com esse quadro, vim numa moto. E nesse caminho de lá para cá, o quadro já vinha também já trazendo tribulação para mim, mas só que eu não estava percebendo nada, porque tipo assim, vinha numa moto e a moto não vinha tão, aliás, não vinha tanto vento no caminho, mas o quadro já estava querendo me balançar, me jogar no chão, mas mesmo assim eu vinha atracada nele, vinha firme e forte para trazer esse quadro, e trouxe o quadro, né, e botei na minha casa. E quando eu botei esse quadro na minha casa, aí as coisas, a tribulação veio acontecendo, mas eu não queria acreditar que era um quadro. Não sabia, que eu achava que nem nada a ver, aquela imagem, não ia acontecer nada. Mas só que o pastor já tinha revelado que aquele quadro não trazia coisas boas. Aí eu peguei com a insistência e trouxe ele. Aí na hora da oração eu revelei para ele que tinha esse quadro, que era esse quadro que eu já tinha, tipo assim, falado sobre ele. E eu temei, trouxe para minha casa e aconteceu várias coisas de tribulação na minha vida, no meu trabalho e na minha mente, assim, de aborrecimento, essas coisas que vêm acontecendo. E foi essa situação que aconteceu. E Deus, eu tenho certeza que Deus agora tira toda essa tribulação, porque devido a essa oração do pastor aqui que veio orar, fez essa oração, ungiu a minha casa, ungiu a minha mente, e eu vou dar fim desse quadro. Esse quadro amanhã mesmo eu vou
quebrar ele, tirar, não quero. Um quadro e um cinho também que tinha também. Um cinho que estava no meu armário, que eu achava que não tinha nada a ver, porque era um cinho simples, bonitinho. Achava que aquele cinho não tem nenhuma maldade, mas o irmão revelou para mim que tem a maldade também nesse ursinho. O que a senhora via nesse ursinho? O que acontecia quando... o que foi que a senhora via que a senhora hoje nos disse? A senhora sentia o quê? Eu sentia umas dores de cabeça e sentia também coisas que estavam acontecendo, que sempre acontece na minha casa, de eu perder a chave. Eu boto a chave no lugar, quando eu vejo, cadê a chave? O pessoal chega para trabalhar, cadê a chave? A chave está lá em cima da mesa do meu quarto e eu fico agoniada, rodando a casa e procurando a chave, quando eu vejo está lá onde eu botei. Se eu botei em cima do quarto, em cima da mesa do quarto, era para estar lá, e quando eu vou procurar eu já me atrapalho toda. Aí o Senhor me revelou que esse ursinho não traz coisas boas, faz com que a pessoa se atrapalha, fica fazendo atrapalho e fica ouvindo também coisas que vozes, né, que às vezes a gente pensa assim, estão chamando a gente. Aí quando chega na hora, às vezes o cachorro tá latindo lá para trás, eu penso que ele já tá bem aqui, mas não é, ele tá lá para trás. Aí fica ouvindo, pensa que tem alguém te chamando, quando chega na hora não tem ninguém, né? E outra coisa, irmã, quando nós chegamos aqui, a senhora nos disse que a senhora tinha escondido o quadro. Como foi isso? Foi assim, tipo assim, eu bateram lá no portão, né? A minha mãe chamou no portão, Selma, Selma. Aí eu disse, meu Deus, é o irmão que veio orar. Aí eu disse, eu já ia abrir o portão. Nisso que eu já ia abrir o portão, eu me lembrei desse quadro. Eu peguei, dei meia volta e voltei, peguei o quadro, tirei da parede e virei o quadro de costas. Porque eu imaginei assim, o irmão vai ver o quadro, vai dizer, olha aqui esse quadro, ele tá só comigo, né? Vai condenar meu quadro, né? Aí tá, mas não adiantou nada, que o irmão na oração Deus revelou para ele que tinha algo lá na minha cozinha. E eu me entreguei, falando seriamente, eu me entreguei, falei que eu fui logo mostrar para ele o que estava acontecendo, o que era o problema. Virei o quadro, que era o quadro da Santa Ceia, que foi descoberto, que eu não queria que ele descoberto, achava que ele não ia saber mais desse quadro. E aqui na minha casa, que era, tipo assim, praticamente não acreditando, né, irmão? Desculpa lhe falar, não acreditando na sua fala, o que você falou para minha irmã. Eu fiquei assim, tipo assim, em dúvida. Minha irmã, então nada a ver. Com aquela conversinha, eu falo, nada a ver, quando a gente vê a situação, nada a ver. Então o irmão disse, na oração dele, disse que tinha algo ali na minha cozinha. E eu me lembrei, eu digo, então é o quadro que eu peguei de lá, do lixo, lá praticamente estava no lixo já, né? Jogado lá no quintal, lá na terra, lá tudo, e eu fui pegar o quadro lá do lixo. Diz que o bicho vinha junto com ele, e veio o bicho, né? Agora, pelo que a senhora está vendo, observando, eu acredito que a senhora não deve nem dar para ninguém, nem jogar na rua. Tem que dar fim, né? Dar fim, eu vou cortar. Queimar, né? Queimar. Queimar. E outra coisa, irmã, como é que agora, nesse exato momento, como é que a senhora está se sentindo nesse exato momento? Eu estou me sentindo leve, depois da oração, estou me sentindo assim, parece que eu estou mais confiante em mim, assim mesmo, na situação que estava acontecendo na minha casa, tá? Senti uma leveza depois dessa oração, tudo que o Senhor fez. E tudo para a glória de Deus. Isso, e me mostrou que tipo assim, Deus é Deus, né? Amém. Na nossa vida, tem que acreditar que Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então a gente não tem que ir contra Deus. Tudo que Deus revela na vida de cada um ser humano, a gente tem que acreditar em Deus, né, irmão? Não pode estar duvidando da palavra de Deus, porque quando a gente duvida, a gente paga um preço. E o que a senhora diria para quem vai ouvir esse testemunho sobre este quadro da Santa Ceia? O que a senhora diria para esses ursinhos de pelúcia? Se alguém, se tiver na sua casa ou queira comprar, o que a senhora fala assim para uma pessoa que seja obediente como a senhora está sendo nesse exato momento? O que a senhora diria para essa família, para essa jovem, para esse senhor? O que a senhora diria? Eu diria que não comprasse, que não compraria esse ursinho para sua residência. Que tem um olho de peteca. Olho de peteca, olho de vidro, né? Olho de vidro. Que não traz coisas boas para dentro. Não coloque para dentro de casa, né? Que não coloque para dentro. dentro. E o quadro? E o quadro muito menos. O quadro que não pode mesmo. Porque a gente não pode adorar a imagem, né?
porque Deus não permite isso, que a gente vá adorar a imagem de qualquer imagem de santos, de qualquer coisa, a gente não tem que adorar a imagem, né? Então eu aconselho muito que não faça isso, porque pela teimosia de nós, ser humano, a gente paga um preço, porque eu fui teimosa, risco de eu pagar com a minha própria vida antes de chegar aqui, porque eu falo de verdadeiramente o que aconteceu. No caminho, a moto vinha. Então o cara vinha na moto e o vento querendo me jogar. E eu dizia, mano, pelo amor de Deus, para, devagar, devagar. E minha senhora, eu tô indo devagar. Mas o vento, diz que vinha o vento assim, olha, do nada eu olhava assim, não tá ventando, mas o vento queria me jogar. Eu ia caindo de costa com o vento, eu dizia, pelo amor de Deus, para, mano, para. Aí, não, minha senhora, e depois deu um jeito e foi botando de lado, mas ia acontecendo a coisa comigo, mas eu não falei nada para minha mãe, por causa que eu queria, para não preocupar ela, mas eu passei um perrengue para trazer ele. Eu vinha encanchada assim, com o quadro assim, entre a minha perna e vinha acontecendo isso no meio do caminho. Aí eu mesmo pensei quando eu cheguei aqui, meu Deus do céu, quase que ia acontecendo um acidente comigo com esse quadro. Eu trouxe assim mesmo a teimosia, limpando cuidadosamente, no outro dia ajeitando, vai ficar quieto, tá bonito. Aí depois que eu botei o quadro, aí começou a mais a tribulação. E a mulher ficou mais furiosa, minha vizinha, né? Já tem problema comigo da justiça, mas ela aumentou mais a fúria dela, porque tanto prova que ela botou esses barras de ferro, aí a fúria dela já aumentou tão grande comigo, porque esse quadro, né? E fez mais a tribulação. Mas agora, graças a Deus, as coisas vão mudar. Eu creio que sim. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse foi o testemunho dessa senhora que falou de dentro do coração o que aconteceu, o que ela sentiu. Eu acho interessante que ela disse que quando ouviu a voz da mãezinha dela, correu e foi esconder o quadro. Escondeu de costa para a parede, né, de frente para a parede, para que ninguém visse. Mas como Deus diz que Ele traz a revelação às coisas ocultas, ninguém se esconde de Deus. Que Deus lhe abençoe, minha irmã. Fique na paz de Deus, que Deus lhe abençoe. Tá, você também. Obrigada.